Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nesta noite, livro do Gênesis, no capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Gênesis 37, do verso 1 até o verso de número 11. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficou de pé, e eis que os vossos molhos o rodearam e se inclinaram ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos, na semana passada, uma série de ministrações com o tema Deus, o socorro na angústia. E os irmãos se lembram que nós fizemos aqui uma introdução e dissemos aqui, através da Bíblia, que todas as pessoas passam por momentos de angústia, de aflição, de dificuldades. Alguns mais, outros menos, uns numa área, outros em outra área, mas a verdade é que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então a aflição é algo que está atingindo todas as pessoas. Mas nós dissemos que a grande diferença entre as pessoas que passam pelas angústias e aflições e saem alegres, abençoadas e vitoriosas, de outras que sucumbem em meio à angústia, a diferença é em quem elas buscam socorro. E nós vimos através da Bíblia que a Bíblia nos fala que Deus é este socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que está ao nosso lado em meio às situações adversas que nós passamos. E hoje então, irmãos, eu quero olhar para esta primeira história, esse primeiro exemplo bíblico que relata a história de José. Uma história bastante conhecida e uma história também bastante longa. A Bíblia inicia contando a história de José
aqui em Gênesis 37, e ela segue relatando acontecimentos da vida de José até o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. São vários capítulos dedicados à história de José. Mas quem era José? José, irmãos, ele era um dos 12 filhos de Jacó. E nós sabemos que depois de Jacó enganar o seu irmão, ele precisou fugir para uma terra distante, chamada Padã-Arã, onde moravam os parentes da sua mãe. E ele permaneceu ali naquelas terras por 20 anos. E nesse período, ele se casou com as 2 filhas de Labão. Uma que se chamava Lia, ou Leia, e a outra se chamava Raquel. A mulher que ele gostava mesmo era Raquel. E Labão havia lhe prometido a mão de Raquel. Mas no casamento, Labão entregou para ele a Lia. E quando ele acordou no dia seguinte das bodas, ele foi tirar satisfação com Labão, seu sogro, e disse: mas eu pedi Raquel e não Lia. E Labão lhe disse: olha, aqui na nossa terra não é este o costume. Primeiro casa a filha mais velha e depois a filha mais nova. E ele disse: eu vou te dar Raquel, mas primeiro você casa com Lia e depois você vai casar também com Raquel. E nós sabemos, irmãos, pela história que vai contando ali em Gênesis, que Jacó, então ele se casou com essas 2 mulheres, e Lia lhe dava filhos, mas a Raquel não. A Raquel era estéril. E Raquel, então, ela pegou a sua serva e deu para Jacó para que pudesse ter filhos com ela. Depois a Lia também cessou de ter filho e ela entregou também a sua serva. Essas servas se chamavam Bila e Zilpa. Elas foram entregues também a Jacó. Então, no total, irmão, Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. Então, imagine os irmãos, o problema familiar, né, desses filhos todos convivendo debaixo de um mesmo teto. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que para agravar a situação, Jacó ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Porque José, ele era o filho primogênito da mulher que ele amava de verdade, que era Raquel. E ele então fez uma túnica. Algumas versões bíblicas dizem que era uma túnica talar, uma túnica de vestes longas. E essa túnica ela era colorida, era uma túnica muito especial. E quando Jacó fez isso, irmãos, ele gerou nos demais filhos uma revolta, um ódio muito grande por José, a ponto de a Bíblia dizer que eles não podiam sequer conversar pacificamente, eles não conseguiam conviver juntos. E a Bíblia vai nos dizer que para piorar a situação, José teve sonho. E nesse sonho José disse: olha, nós estávamos amarrando os nossos feixes no campo, e o meu feixe ficou de pé, e os 11 feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. A Bíblia diz então, irmãos, que eles ficaram ainda com mais ódio de José, porque nessa altura, o que eles pensaram? José era o penúltimo filho de Jacó, ou seja, o segundo mais novo. Mas quando ele teve esse sonho e contou para os seus irmãos, os irmãos chegaram à seguinte conclusão: se o nosso pai Jacó ama mais José do que os outros filhos, e ele é o filho primogênito de Raquel, é provável que Jacó, nosso pai, vai colocar José como o filho que vai liderar a casa quando ele morrer. E eles entenderam dessa forma: o nosso pai vai colocar José para reinar sobre nós, e nós vamos ter que honrá-lo. Mais adiante, José teve um outro sonho, e nesse sonho ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que se prostravam diante dele. E nessa ocasião, José lhe conta o sonho não só para os irmãos, mas também para o seu pai. Aí o pai de José, Jacó, disse assim: filho, que sonho é esse?
quer dizer que eu, a sua mãe, que ele estava se referindo a Lia, porque Raquel já tinha morrido, ele disse: eu, a sua mãe e os seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você. Por que Jacó estava questionando isso, irmãos? Porque no caso da primogenitura, o filho só assumiria o comando da casa depois da morte do pai. Agora ele está tendo um sonho que o pai, a mãe e os filhos vão se dobrar diante dele. E ele não entende o sonho, nem o seu pai e nem os seus irmãos. Acontece, irmãos, que os seus irmãos em uma ocasião eles saíram para levar o rebanho do seu pai para uma terra que se chamava Siquém. E o seu pai ficou muito preocupado com os irmãos e disse para José: José, vai lá na terra de Siquém e vê como estão os seus irmãos, vê se eles estão bem e me traga notícias deles. Irmãos, sabe por que a preocupação de Jacó com os filhos em Siquém? Se nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que Siquém, ele era filho de um homem muito rico daquela região, chamado Hamor. E esse filho dele, chamado Siquém, ele se apaixonou por uma filha de Jacó, chamada Diná. E ele desonrou essa moça, ele teve relações com ela. E quando os irmãos ficaram sabendo, os irmãos ficaram revoltados. Ele tinha intenção de se casar com Diná, pediu a mão dela em casamento, disse que estava apaixonado por ela, mas os irmãos então montaram ali um plano maligno. Eles falaram que aceitariam ele se casar se todos os homens daquela região, daquela cidade, circuncidassem. E eles concordaram com isso, irmãos, tamanho amor que Siquém tinha pela irmã deles. Eles concordaram, convenceram os homens daquela cidade, todos circuncidaram. E no terceiro dia, onde a dor era mais intensa nos homens, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os homens. E levaram cativas as mulheres e as crianças e os animais. Por isso Jacó está preocupado, porque ele precisou sair daquela região e ir para Betel, porque ele disse: agora os homens dessas cidades vizinhas vão nos matar por aquilo que vocês fizeram. Irmãos, e essa era a preocupação de Jacó, porque eles tinham ido em Siquém apacentar o rebanho. José então foi até lá para trazer notícias para o seu pai. Mas quando chegou em Siquém, José não encontrou seus irmãos ali. Ele se encontrou com um homem, e esse homem disse: olha, de fato, os irmãos de vocês, os seus irmãos tiveram aqui. Mas eu ouvi eles dizendo que eles iam para um outro lugar, uma outra região chamada Dotã. E José, ele vai até este lugar. E quando ele chega lá, os irmãos disseram: hoje é o dia da gente acabar com esse irmão. É o dia da gente acabar com os sonhos de José. Vamos matar ele. Mas Rúben, o irmão mais velho, ele disse: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque isso vai cair sobre nós. Vamos jogar ele numa cisterna, numa cova, num buraco, e a gente deixa ele aí. Mas a Bíblia diz que ele dizia isso, irmãos, com a intenção de livrar José daquela situação. Mas eles jogaram então José ali naquela cova, e Rúben, por um motivo ou outro, Rúben saiu, e quando ele voltou, ele não achou mais José ali. E ele perguntou para os irmãos: o que aconteceu com José? O que vocês fizeram com ele? E eles disseram: olha, nós vimos uma caravana de ismaelitas passando, e nós decidimos vendê-lo como escravo. Pegamos a túnica dele, rasgamos, e nós derramamos o sangue de um animal, e nós vamos dizer para o nosso pai que essa túnica nós encontramos. E eles fizeram isso. E Jacó, irmãos, quando viu aquela túnica, ele reconheceu. Era uma túnica talar de muitas cores, cheia de sangue. E ele chorou e disse: por certo, um animal feroz atacou meu filho e o matou. E, irmãos, ele chora a morte de José por muito tempo. O Salmo 105, versos 17 e 18, relata o momento em que José foi vendido.
O Salmo 105, versos 17 e 18 diz assim: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Esses ismaelitas, irmãos, eles levaram José para o Egito e o venderam lá. E José foi vendido para Potifar, um homem importante do Egito, que era chefe da guarda de Faraó. E lá na casa de Potifar, José se destacou. Mesmo sendo um escravo, ele se destacou dos demais, a ponto de Potifar ver que tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E a Bíblia nos diz em Gênesis 39, verso 2: o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero na casa do seu Senhor. Ou seja, mesmo ali, irmãos, naquela situação, José estava sendo abençoado por Deus. José estava sendo cuidado por Deus. E quando nós falamos aqui, irmãos, que Deus é o socorro na angústia, Deus, a palavra está nos mostrando que às vezes a gente pode sim, como nós já dissemos na introdução da semana passada, podemos passar por aflições, mas Deus é um socorro presente. Deus é um socorro presente na hora da angústia. E José aqui na casa de Potifar, ele experimenta, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Mas irmãos, nós sabemos da história, a esposa de Potifar, ela pôs os olhos em José, porque a Bíblia diz que ele era um jovem formoso, tinha uma estrutura física bonita, e a esposa de Potifar então pôs os olhos em José, e ela começou a tentar seduzir José, e convidar José para se deitar com ela. A Bíblia nos diz que ela fez isso por várias vezes, e José em todas as ocasiões, ele rejeitou essa proposta maligna. E um determinado dia, a esposa de Potifar, aproveitando que a casa estava vazia, ela estava a sós ali, e José entrou na casa, ela então o agarrou na veste de José, na capa de José, e disse para ele: deita-te comigo. E José naquele momento fugiu, mas quando ele foge, ela agarra a capa de José e segura, e ela então simula um plano para tentar acusar José, e ela vai dizer para os criados: olha, o meu marido trouxe um jovem aqui para me violentar, ele tentou me agarrar, mas como eu gritei, ele fugiu. E ela então repete a mesma história para Potifar, e Potifar então, irmãos, vai enviar José para um cárcere, que era o cárcere onde o rei colocava os seus prisioneiros. Em tudo isso, irmãos, José, ele estava talvez sem entender o que estava acontecendo, e eu às vezes fico imaginando, irmãos, José, esse jovem ainda tão novo, passando por toda essa situação, sendo vendido por seus irmãos, chegando escravo no Egito, honrando a Deus, sendo fiel a Deus. Agora ele está num cárcere, injustamente ele está ali. Ele sabia que era injusto o que ele estava passando. Talvez, irmãos, tenha passado pela cabeça de José: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus do meu pai Jacó, o que é isso que está acontecendo? Mas a Bíblia nos diz, irmãos, em Isaías, capítulo 49, verso 15, na versão NVI, eu achei bem interessante esse texto, que ele diz assim: haverá mãe que poderá esquecer seu bebê que ainda mama? Embora ela possa esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu achei bonita essa versão, irmãos, porque a Bíblia está falando aqui de um bebezinho, e uma mãe pode se esquecer de um bebezinho que está mamando? Mas ele diz: ainda que isso acontecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Talvez eu esteja nesta noite falando com alguém aqui,
que também tem sido injustiçado, alguém que está passando por um momento difícil na sua vida, e talvez você esteja perguntando para Deus: Deus, será que o Senhor se importa comigo? Será que o Senhor se importa com aquilo que eu estou passando, com as dificuldades que eu estou enfrentando? E Deus está te dizendo que Ele não se esquece de você. Deus não se esquece de nós. Em todo tempo, irmãos, Ele está cuidando das nossas vidas. E José ali naquele cárcere, ele fica ali muito tempo, irmãos, esquecido, até que foi lançado na prisão 2 homens de confiança do faraó. Um era o padeiro e o outro era o copeiro. Esses 2 homens, eles haviam ofendido o faraó. Alguns estudiosos dizem que pode ter havido uma tentativa de assassinato. E esses homens eram homens que eram de muita confiança, porque eles tinham que provar a comida do rei. Eles tinham que preparar alimentos ali e provar os alimentos para o rei, porque o rei poderia ser envenenado. E talvez tenha havido uma tentativa, de matar o faraó. E eles foram lançados os 2 ali no cárcere onde José estava. Mas Deus, a palavra de Deus diz, irmãos, que mesmo ali no cárcere, Deus abençoou e concedeu graça para José, a ponto do carcereiro dizer para José: fique com a chave da prisão e você cuida dos presos. Mesmo ali, longe da sua casa, Deus estava mostrando para José que Deus era com ele, que Deus era o socorro presente na hora da angústia. E aquele padeiro e o copeiro estão ali presos, ficaram ali durante bastante tempo, e um dia os 2 tiveram os sonhos, e eles contaram os sonhos para José. José interpretou os sonhos, e o sonho se cumpriu de acordo com aquilo que José falou. Depois de 3 dias do sonho, o padeiro foi morto por Faraó, mas o copeiro foi restituído ao seu cargo. E quando aquele copeiro estava voltando para o palácio, José disse para ele: lembra-te de mim diante de Faraó, porque eu estou aqui injustamente. Eu vim parar aqui nessa prisão injustamente. Mas o copeiro, irmão, ficou tão feliz de voltar lá para o palácio que ele esqueceu do José. É por isso que a Bíblia diz, lá em Jeremias 17:5, a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Muitas vezes, irmãos, a gente coloca a nossa confiança, em pessoas. E eu disse isso aqui na semana passada. As pessoas falham. As pessoas muitas vezes elas são limitadas. Muitas vezes as pessoas elas têm as suas fraquezas. E esse copeiro, embora ele tivesse voltado para a presença do rei, ele não se lembrou de José. E a Bíblia diz que José ficou preso depois disso, irmão, mais 2 anos, sem ele lembrar. E como Deus viu que o copeiro não se lembrou, Deus foi dar um sonho para o próprio Faraó. Deus deu sonhos para Faraó. E Faraó teve sonhos e chamou os sábios, os astrólogos, para tentar interpretar o sonho. Mas ninguém no reino conseguia interpretar. Aí o copeiro se lembrou. Quando ninguém pôde interpretar os sonhos, e Faraó estava com certeza muito furioso com aquilo, o copeiro lembrou. E ele falou: Faraó, eu havia me esquecido, mas tem um jovem lá na cárcere, que quando eu e o padeiro fomos presos, nós tivemos o sonho, ele interpretou e aconteceu de acordo com o que ele falou. E Faraó disse: então vá buscar esse homem. Irmão, José estava lá. Não sei ao certo quantos anos ele ficou preso, mas a Bíblia diz que quando ele teve sonhos, ele tinha 17 anos. E nesse dia que ele foi levado para o rei, ele estava com 30. Aqui nós teremos que descontar o tempo que ele trabalhou na casa de Potifar, o resto ele ficou preso. E naquele dia, alguém chega lá no cárcere e diz para ele: jovem, Faraó quer te ver. Coloca uma outra roupa, fizeram a barba de José
e levaram José para falar com Faraó. E Faraó disse: olha, o copeiro disse que você interpretou um sonho dele, do padeiro, disse que você é um interpretador de sonhos. E José disse: não, rei, o meu Deus é quem traz a interpretação. E José então, irmãos, ele vai contar, através da direção de Deus, o sonho de Faraó. E José vai dizer: olha, virão 7 anos de abundância, de muita fartura, mas depois vão haver 7 anos de fome em toda a terra. E ó Faraó, eu te dou um conselho: prepare um homem, separe um homem capaz, para construir muitos celeiros, para que nesses anos de abundância, nós possamos armazenar muitos grãos, para podermos atravessar o período de fome. Faraó chamou seus servos e disse: porventura haveria alguém mais sábio do que esse jovem? Esse jovem que tem o Espírito de Deus. Veja, irmãos, que o próprio Faraó reconhece que José tinha o Espírito de Deus. Irmãos, a gente não sabe ao certo quanto tempo José ficou ali preso. Mas, independente disso, Deus estava cumprindo um plano e um propósito. Talvez passamos por dificuldades, irmãos, e essas dificuldades às vezes podem durar algum tempo. E é aí que muitas pessoas, irmãos, sucumbem. Há pessoas que elas começam a passar por um momento de aflição, de dificuldade, e elas não suportam. Algumas dessas pessoas caem em depressão, outras pessoas chegam ao ponto de tirar a própria vida. Mas José, ele continuava esperando em Deus. E olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías 49, verso 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, no dia da salvação eu o ajudarei e eu o guardarei. Veja, irmãos, no tempo favorável eu te responderei. Eu não sei quanto tempo faz que você está clamando, eu não sei quanto tempo faz que você tem passado por angústias na sua vida. Talvez você tenha chorado diante de Deus, na presença de Deus, por aquilo que você está atravessando. Mas Deus manda te dizer nesta noite que no tempo favorável Ele vai trazer resposta. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele continua dirigindo a sua vida. E tudo aquilo que você está atravessando tem um propósito nisso. E Deus pode usar aquilo que você está passando para te trazer grandes vitórias na sua vida. Amados, Faraó então, vendo a sabedoria de José, ele nomeou José como governador de toda a terra do Egito. José se assentou no trono e Faraó disse: olha, depois de mim, você manda em tudo aqui no Egito. Tudo que você disser é ordem. Você só está debaixo do Faraó. E ele então, irmãos, construiu celeiros, juntou grãos, e a fome veio. E os irmãos de José, nós sabemos a história, depois vieram no Egito, se curvaram diante dele mesmo, se prostraram, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E, enfim, a nossa ênfase aqui nessa noite, irmãos, não é ir até o final da história, mas é entender que esse tempo de angústia na vida de José foi um tempo em que Deus estava com ele. Foi um tempo em que ele passou sim por dificuldades, ele passou por aflições, mas em todo esse tempo ele sentiu e viveu a presença de Deus na vida dele. E esta palavra nesta noite é para encorajar você que está passando também por aflição. Esta palavra e essa história de José está registrada na Bíblia justamente porque nós hoje podemos passar também por privações. Nós também podemos ser injustiçados,
podemos sofrer por causa de uma calúnia, por causa de uma difamação, por causa de uma falsa acusação que alguém fez contra a nossa vida. Mas, irmãos, tudo que acontecer, saiba que Deus sabe de todas as coisas, e que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Confia nele. Veja o que diz o Salmo 34, no verso 19: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele passa, mas o Senhor livra. José passou por aquela corrente, quando ele foi vendido pelos irmãos, estava preso, amarrado, ele passou por aquilo, mas Deus livrou ele daquilo. Depois ele foi para o cárcere, ficou no cárcere muito tempo, passou por esse momento de angústia, de aflição, mas Deus estava com ele, e ele passou por aquilo também, até que Deus o fez assentar no trono. Então ele passou por todas as angústias, mas depois, nós que conhecemos a história, sabemos que como governador, José, ele foi reconhecido por todas as nações vizinhas, e também por toda a terra do Egito. E o povo se admirou das atitudes que José tomava. O povo se alegrou por ter um governador que estava agindo com sabedoria e com inteligência. Tudo isso por quê? Porque José confiou no Senhor. E eu quero terminar citando o texto de Isaías 49, verso 23, onde a palavra diz: os que confiam em mim não serão confundidos. Se você está no momento de angústia e você tem lançado a sua confiança no Senhor, esse confiar aqui, irmãos, quer dizer esperar, aguardar e esperar no Senhor. Se você tem confiado nele, você não será confundido. Você pode até não estar entendendo tudo que está acontecendo na tua vida hoje. Você pode até não estar entendendo por que Deus tem permitido certas coisas na sua vida. Mas pode ter certeza, se você continuar confiando no Senhor, vai chegar o tempo favorável, as coisas vão mudar, e você vai olhar para trás e vai entender por que Deus permitiu que você passasse pelo que passou. Eu creio que quando José estava sentado no trono, José olhou para trás e disse: ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Enquanto meus irmãos estavam tentando matar os meus sonhos, eles estavam cooperando para o bem. Eles estavam me enviando para o Egito. Aqui no Egito eu fui vendido por um homem próximo de Faraó. Ele me lançou na prisão onde estavam os presos do Faraó. Ou seja, quando parecia que José estava ficando mais longe do sonho, na verdade ele estava ficando mais perto. Talvez você também olhe para a tua vida e você diga: Senhor, eu esperava que coisas assim, o assado acontecesse na minha vida, mas parece que a coisa está ficando mais longe. Está ficando mais longe aos teus olhos, mas aos olhos de Deus Ele está te levando para mais próximo dos sonhos e dos projetos que Ele tem na sua vida. Então confie no Senhor. Reforço mais uma vez essa palavra: confie no Senhor, porque Ele é socorro na hora da angústia. O homem não pode te ajudar, mas o Senhor pode. Talvez uma pessoa que tanto te ama não possa te ajudar, mas o Senhor pode. Ele é o nosso socorro. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é tão maravilhosa. Histórias como essa, Senhor, que ficaram registradas nesse livro sagrado e que aconteceram, Senhor, há tantos anos, são tão atuais para nós hoje. Quantas vidas hoje, Senhor, estão sofrendo também por injustiças? Quantas pessoas estão padecendo, Senhor, por causa de maldades que foram feitas com elas? Quantas pessoas talvez, Senhor, estão pagando por algo que não fizeram? Mas o Senhor é um socorro presente na angústia. Senhor, que essas pessoas possam sentir o cuidado do Senhor, a presença do Senhor, mesmo nessas adversidades.
e que no tempo favorável, no tempo oportuno, Senhor, Tu possas reverter este cativeiro, que Tu possas, ó Deus, fazer com que esta pessoa que hoje está humilhada, ela possa ser exaltada. Essa pessoa que hoje, Senhor, está sendo pisada, ela possa ser honrada. Essa pessoa que hoje, Senhor, está esquecida, ela venha ser lembrada. Pai, essa pessoa que hoje está vivendo tristeza e angústia na sua vida, ela possa sorrir na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada uma destas vidas, que agora porventura, Senhor, estão chorando. Ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo. Ó Deus, vidas que agora estão com seu coração partido diante dessa palavra, Senhor, talvez essa palavra tocou fundo, Senhor, e elas estão dizendo: é exatamente isso que eu estou vivendo. Senhor, traga também restauração nessa vida, que elas possam confiar no Senhor, que elas possam esperar no Senhor, que elas possam descansar no Senhor, e saber, e comprovar, e experimentar, que de fato o Senhor é o socorro na angústia. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço por aquilo que essa vida vai viver, por aquilo que essa vida vai experimentar ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.